Olá galera! Meu objetivo, com esse vídeo, é mostrar como trocar as mangueiras de combustível. Algumas mangueiras são cravadas, não permitindo a sua troca, só a tubulação inteira, e nem sempre se acha para comprar. Procurei, em vários lugares, até em fóruns, mas ninguém sabe como fazer a troca das mangueiras. Só achei trocas da tubulação inteira. Bom, vamos dar início ao tema, que é como trocar as mangueiras de combustível. Observem essa mangueira, vejam que alguém trocou a metade dela, colocando um tubo para fazer a emenda entre as mangueiras. Mas, como não sabia como trocar a outra parte, acabou deixando ela. Provavelmente, trocou a parte que estava vazando, e deixou a outra parte que está ressecada, contando com a sorte, e colocando os ocupantes do veículo em risco. Essa mangueira é a mangueira da bomba de combustível, e trabalha com pressão o tempo todo. Observem que a mangueira é cravada em um tubo de plástico. Essa emenda é que derruba muitos profissionais. Não conheço nenhum mecânico que saiba como trocar a mangueira. Nem nas autorizadas, eles têm uma solução para isso. A solução deles é trocar toda a tubulação. Mas, em veículos mais antigos, não se acha mais peças, já é difícil conseguir peças para os veículos novos, imagina os outros. Esse tubo de plástico vai até no tanque de combustível. São vários os veículos com as mangueiras cravadas. Observem, essa mangueira já passou da hora de trocar. Eu não sei como não está vazando combustível. Como vocês podem observar, o seu estado é lamentável. A borracha externa já não existe mais. E a lona interna está aparente. Como isso ainda não vazou? Eu não sei. Observem que alguém já trocou uma das mangueiras, mas não teve coragem de trocar a outra. Veja que a inferior está cravada. Eu ia colocar algumas cenas de veículos pegando fogo no início do vídeo, mas ia ficar muito longo. Se vocês procurarem vídeos de veículos pegando fogo, vocês vão ver que o incêndio começa na frente do veículo, e com relatos de que o veículo perdeu força e começou uma fumaça, ou alguém avisou que estava saindo fogo por baixo do motor. Isso acontece porque, no momento em que o veículo perdeu força, foi porque a mangueira furou, faltando combustível pros bicos. Também tem relatos de que após dar partida no veículo, houve uma explosão, e após a explosão começou o fogo. Acontece que, se a mangueira de combustível estiver com um pequeno furo, vaza combustível. Esse combustível que vazou, forma gases, e com uma centelha qualquer, provoca o estouro. Quando eu trabalhava em uma concessionária Fiat, o chefe da oficina estava tentando fazer uma elba pegar. Ele ficou insistindo por mais ou menos 2 minutos. De repente, deu um estouro, e tinha combustível pegando fogo no chão. Corremos para apagar o fogo. O fogo não ficou mais que uns 40 segundos, porque tinha extintor por todo lado, mas esse tempinho foi suficiente para derreter tudo que era de plástico, e também aquela manta antitérmica que fica colada na lataria. Voltando ao assunto dos vídeos, também tem relatos de que acham que foi a parte elétrica quem provocou o fogo no veículo. Os fios automotivos têm a sua capa projetada para não pegar fogo. Elas são anti-chama. O fio em curto fica incandescente, igual a uma resistência, e a capa solta uma fumaça infernal, mas não tem chama. Não é a parte elétrica que põe fogo em veículos, e sim vazamento de combustível. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando um fio entra em curto. Vou pegar esse pedaço de fio e ligar ele na bateria, fechando um curto até derreter a capa, provando que um fio em curto não provoca chamas.
Eu não sei se vocês observaram, mas, anteriormente eu liguei um lado do fio na bateria, agora vou ligar o outro lado, provocando um curto. Pronto, agora o fio está em curto, é só uma questão de tempo, para o fio aquecer, e derreter a sua capa. Vejam, a fumaça começando a sair. Essa fumaça dentro do veículo provoca um pânico total nos ocupantes do veículo, sem falar no cheiro que é horrível. Quanto mais curto for o comprimento do fio, e mais fino for o fio, maior vai ser a temperatura de aquecimento, e mais rápido vai ser o seu aquecimento. Esse aquecimento vai continuar até o fio se romper ou arrear a bateria, encerrando o curto. No chicote de um veículo, os fios ficam todos colados, uns com os outros. Quando ocorre um curto, onde o fusível não queima, ou onde não tem fusível de proteção, o fio em curto aquece até derreter a sua capa de proteção e começar a queimar as outras capas dos fios que estão colados com ele. Após derreter as capas dos outros fios, começa a ter um curto coletivo, pois o cobre, que é o condutor de corrente, tem contato entre si e alimentando os outros circuitos, com positivo ou negativo, dependendo do tipo de circuito, provocando outros curtos, ou seja, alimentando outros fios que não deveriam ser alimentados. Observem como a capa do fio ficou ressecada e quebradiça. Uma curiosidade e particularidade da eletricidade. Observem que essa volta, ela apenas começou a queimar a sua capa. Isso acontece porque, no momento em que derreteu a capa nesse ponto, onde os fios se encostam, a corrente deixou de fazer essa volta, passando direto pela emenda que se formou. Os elétrons sempre vão procurar o caminho mais curto para seguir o seu caminho. Quando um circuito está em curto, os elétrons agem como um estouro de uma boiada. Eles querem passar todos de uma só vez no circuito. Essa grande quantidade de elétrons circulando no fio é que provoca o aquecimento do fio. Pois os elétrons têm atrito com o cobre, e tudo que tem atrito aquece. Esfregue as palmas da sua mão e veja como ela vai aquecer. Vou dar outro exemplo para vocês. Um fio ficou imprensado atrás desse suporte com porca, provocando um curto, e como vocês podem ver, derreteu tudo. Mas o veículo não pegou fogo. Esse fio derreteu várias capas de outros fios e estava misturando tudo. Um exemplo: ao ligar as lanternas, acionava as travas das portas. Isso eu vou mostrar em outro vídeo, pois essa filmagem é de outro serviço. Vou seguir o fio queimado, para vocês terem uma noção da dimensão do estrago provocado por um curto. Vejam que a capa do fio já não existe mais, e o cobre está aparente, e está destemperado, por causa do calor. Isso você pode notar pela cor do cobre. O fio, em que o cobre não mudou de cor, não sofreu um curto, apenas teve sua capa derretida.
Observem o estrago que um curto faz. Vejam que o curto vai queimando praticamente todos os fios do chicote e em toda a extensão do mesmo. Um curto vai do seu ponto de origem até a fonte de energia. Isso pode ser um circuito pequeno até um circuito longo. Observem que vários fios estão queimados e fechando curto entre si, e apenas um fio foi quem provocou todo esse estrago que você está vendo. Agora, com o chicote aberto, vocês vão poder ter uma noção melhor dos fios queimados. Observem que outros fios têm a sua capa queimada ao longo do chicote. Quando a capa é queimada até atingir o cobre, começa um novo curto entre fios. Esse curto pode pegar um fio com alimentação positiva ou negativa, provocando um novo derretimento nesse fio. Ou alimentar algum circuito que não deveria ser alimentado, como por exemplo, centrais eletrônicas, o painel, relés, e tudo que é elétrico, e outras coisitas mais. Isso depende de qual fio teve sua capa derretida. Reparem nesse fio cortado. Ele é o fio que estava em curto, mas ele não está cortado, e sim derretido. O curto continua até o fio derreter e se separar. Por fusão, ao se separar, interrompe o curto, se não estiver sendo alimentado por outro fio, que teve sua capa derretida, e fechando os cobres, como dito anteriormente. Reparem, novamente mais um fio interrompido. O motivo, não preciso dizer, né? Ou quer que eu desenhe para você? Esse fio vermelho e grosso é um positivo direto da bateria. É o positivo geral. Reparem que teve sua capa derretida e alimentou com positivo o fio que derreteu a sua capa, aumentando o curto. Fios unidos, jamais seremos vencidos. Todos os fios que vocês estão vendo estavam colados. Eu, que fui descolando eles, um a um. Por isso
que o chicote está aberto. Esse curto é no chicote de injeção, e esse chicote vai diretamente para a central da injeção. Esse curto estava encostando-se à carcaça do automático, ou seja, sendo aterrado, pois a carcaça do motor e a lataria do veículo são negativos, e também estava em curto com o cabo positivo da bateria, e também em curto entre os fios. Esse parafuso superior, com porca, que o fio está encostando, é o cabo positivo da bateria. Notem que os fios estão completamente sem capa de proteção e soltos, com o movimento do veículo, e nas curvas, esse fio corria de um lado para o outro, fechando curto entre o automático e o cabo positivo do arranque. Voltando um pouco o vídeo, antes de mexer no fio, você vai ver que ele estava encostando-se ao automático. Com o chicote solto, vocês vão poder ver os vários pontos de curtos que esse chicote tinha. Você tá falando que é um pedacinho só? Basta fechar um fio com o outro Eu pra sei, queimar. eu sei. Mas já queimou, não estourou a bobina ali? Não, mas a bobina não tem nada a ver. A bobina foi o curto aqui em cima, no próprio negócio. O cara tinha me falado isso. O quê? Que eu ia ter que olhar isso aí. Nossa mãe, isso aí pega fogo no carro, ainda mais com essa quantidade de óleo que tava aí, cara. Essa lasca igual pólvora. Mas aí, eu tô falando assim, o campo foi pequeno, a área foi pequena, não é difícil de consertar e voltar, não vai atrasar tanto. Deixa eu te falar. Para um componente eletrônico, basta fechar um pequeno curto que o componente. O sensor trabalha com 5 volts. Eu sei. Se jogou 12 neles, já era. Vamos torcer para não ter queimado, né? Às vezes dá sorte. Se queimasse ia dar cheiro de queimado, algum sinal aí, alguma coisa. E se tiver queimado, a pior situação é eu ter que comprar outra peça. Exato. Mas eu não quero. Eu quero evitar isso. Qualquer coisa. Vamos recuperar, ligar e ver. É. O que funciona e o que não funciona mais. Mas para você fazer o teste, não precisa de você montar tudo, né? Por acaso, alguém reconheceu o veículo? Esse é uma areia, o lixo car, a novela. O cliente já chega na oficina rindo e falando: a novela já chegou, pois ele sabe que estou postando vídeos, e brincando com ele eu disse que ia batizar esse veículo como o nome de uma areia, a novela. Esse fio é do sensor de rotação. Sem o sensor de rotação, o motor não pega. Notem que os fios estão em curto. Eu não sei como o motor estava funcionando. Sinceramente, eu não sei. O pessoal não gosta de vídeos muito longos, por isso, no próximo vídeo, vou fazer a troca das mangueiras, que é o nosso tema. Um abraço para todos.